Para bater esse papo, a gente vai trazer um colega de uma área diferente. Igual a gente já trouxe algumas vezes, né? A gente trouxe um advogado para bater um papo sobre um direito animal. E hoje, para falar sobre zoonoses, que a gente está numa ponta dessa escala, e em outra ponta está, né, a medicina. E a gente vai trazer um médico aqui para bater um papo sobre isso com nós. Vinícius, quem que a gente vai trazer hoje? Cara, pega aí. Ele é médico, formado na UFO. Hoje ele já está no 3º ano de residência em neurocirurgia. Ó, não é pouca bosta, não. Pois é, na Santa Casa de Ribeirão Preto. E já tem 4 anos que ele está atuando aí diretamente com o SUS. Então, seja muito bem-vindo, Daniel Starling. Muito obrigado aí pelo convite, gente. João Pedro, Vinícius, João. E vamos tentar discutir um pouquinho aí, né? Vamos ver quem a gente pode lançar hoje aí. Tá um pouquinho nervoso, Daniel? A gente sempre fica, né? Começa assim. Primeiro podcast da vida. Dá uma lubrificada Primeiro na de garganta muitos. aí que agora o pau vai quebrar. A gente vai bater um papo sobre zoonose. E a gente sabe que muitas das vezes o veterinário chega a ser esquecido quando lá nessa ponta da cadeia que você trabalha, né, Daniel? Chegam os casos finais para você, que são as pessoas adoecidas por uma doença que foi inicialmente trazida por algum animal, né? E no nosso ramo a gente sempre trata de modo tratamento e preventivo, né? Desde vacinas ou dentro de consultório, fazer essa parte da saúde do bicho, para que não chegue nessa ponta sua aí. Mas a gente sabe que o sistema não é perfeitinho, né? Você trabalha, você já viu zoonoses na sua carreira? Você acha o que da zoonose? O que é a zoonose, de fato, né? Pra gente começar essa conversa. Boa, João. Eu acho até que, da forma que você colocou, né, a gente acaba esquecendo, quando a gente está na faculdade, às vezes até no nosso trabalho, do restante da população que trabalha com isso. Então, existe, desde os veterinários, das pessoas que estão encarregadas, os trabalhadores rurais que estão lá atuando nessa região, mas a gente só recebe o paciente. Então, a gente acaba esquecendo do principal, porque, na verdade, quando a gente trabalha com medicina atualmente, a gente trabalha pensando, na verdade, não na cura da doença, não na doença em si, e sim em prevenir aquela doença, que é o que o SUS é o motivo do SUS existir. É a prevenção das doenças. Então ele foi criado para a gente poder melhorar isso aí. E na prevenção da doença, a prevenção começa exatamente na pessoa que está trabalhando, às vezes, no animal, que vai fazer com que esse animal, ficando saudável, não traga essas doenças pra gente. Então, a gente esquece, mas constantemente vocês estão fazendo parte do nosso serviço médico. Sem vocês, se vocês não estivessem lá atuando, não fazendo bom tratamento dos animais, a gente teria mais doenças, o sistema de saúde brasileiro, do SUS, estaria hiperlotado, então a gente não estaria conseguindo tratar essas doenças. Então, tudo, na verdade, começa nessa região. A gente trata zoonose o tempo inteiro. Quando eu formei, eu acabei trabalhando cerca de 1 ano na unidade básica de saúde, então eu trabalhei em contato direto com a população do SUS, né, a população mais precária até. Então a gente vê muito isso e a gente acaba estudando um pouco mais de algumas doenças, né? Então... Basicamente, Daniel, assim, quais são as principais, assim, jogando fora mesmo a palavra, sem pensar muito, as zoonoses que chega para vocês? O mais comum, né, a gente sabe que tem muita polêmica envolvida, mas o HIV, né, é uma das zoonoses aí... Tem gente que não sabe nem que é zoonose, né? Muitas pessoas nem sabem que o HIV é uma zoonose, então ele veio... Tem muito estudo falando que vem do chimpanzé, né, na África. O Covid é uma zoonose... Atualmente, né? Atualmente, ele nasceu com uma zoonose, ele deixa de ser porque ele passa agora a ser transmitido ser humano para ser humano, com cepas mutáveis, mas ele veio de um morcego, então é uma zoonose. Então, atualmente, o Covid, a gente não pode deixar de falar dele. É a principal zoonose que estamos trabalhando hoje, né? Mas E eu acho legal você mencionar o Covid, porque aí é algo que ainda não foi comentado aqui, que um dos pontos do veterinário participar do SUS é justamente na inspeção, né, de produtos de origem animal. Não só na parte clínica, mas prevenindo alimento contaminado, né, para evitar infecções bacterianas. E o Covid, basicamente, a origem dele vem dos mercados ali sujos da China, que estavam comercializando alguns animais como forma de alimento, só que fizeram inspeção. Será que tinha RT lá, João Paulo? Não, eu vou até completar esse comentário aí do Pacheco, vulgo Vinícius, que é a função do veterinário é exatamente essa, ele garantir
a sanidade, que não exista patógenos, e a qualidade do alimento, para que não ocorra contaminação. É a função do veterinário e o Daniel acaba pegando isso daí no final das contas, porque a gente estuda durante a faculdade o que uma doença... é uma zoonose. A gente estuda a transmissão para o ser humano, mas não faz ideia quais são os sintomas. E muitas vezes, por ser uma cepa oriundo de um animal, os sintomas são diferentes. E às vezes o tratamento também são diferentes. Com certeza. Então, Não dá para eutanásia, não? Ô, Daniel, então Rapaz, assim... aqui no Brasil ainda não é permitido, viu? Fiz maior raciocínio bonito, né? Pra Isso essa é conclusão de João Paulo, tá certo. Mas assim, pensa comigo. É o que você acabou de falar. Imagina se lá na China tivesse um veterinário, uma fiscalização mais rigorosa que não permitisse que morcegos, no caso, bom, lá eles comem morcego. Então imagina se tivesse uma fiscalização para, você vai comer morcego? Come um morcego, então que esteja sem doença, sem nada. Vamos fiscalizar desde da criação, E o pangolim também. da produção do morcego, o abate, a parte da comercialização dele com a vigilância sanitária, que faz parte do SUS, Exatamente. que o veterinário atua. E aí você vai ter um alimento seguro que vai evitar esse tipo de situação. Provavelmente a gente não estaria com essa pandemia que está aqui E hoje. imagina, foi o que o Covid surgiu lá, beleza. Mas e o tanto de outras doenças que estão circulando nesses mercados molhados na China, salmonela e outras coisas aí, que possibilita até o aparecimento de novas Doenças, com novas certeza. doenças. E novas pandemias, né? Que podem estar lá esperando a hora já certa. pode estar rolando lá e a gente ainda não sabe. Vai chegar alguma hora aqui, com certeza. Vai sair da parte endêmica ali, que às vezes já está endêmica, às vezes as pessoas nem sabem que tem aquela doença. E outra, tá se não é diagnosticado, não tem doença. Não é Exatamente. notificado. É.